Então, para iniciar a nossa conversa aqui, Pedro, eu tenho uma pergunta fundamental, porque quando a gente pega a expressão grandes estratégias, ela parece uma coisa de um gabinete militar, de uma sala de Estado-Maior, de manual de política. Ela responde uma pergunta concreta, que é como um Estado transforma a sua ambição, a sua política interna, as suas complexidades internas, em poder real, tanto internamente no seu país, como no mundo. Porque não basta um país querer ser potência regional, ele precisa de meios para isso. Precisa de território, população, economia, indústria, tecnologia, força militar, diplomacia e além das suas características internas, como a religião, a sua capacidade monetária, de alianças, narrativas e tudo mais. Mas, para começar essa conversa, eu queria entender um pouco o fundamento disso. Quando a gente fala de grandes estratégias, o que exatamente a gente está falando? Bem, acho que o principal elemento que a gente tem de levar em consideração é que, apesar do conceito de estratégia ser geralmente relacionado e começou, a sua origem no campo militar, na teoria militar, ele se expande para a política, se expande para diferentes áreas, negócio. Até hoje em dia se fala em estratégia pessoal, estratégia de negócios, estratégia política. Então, a ideia de ter um objetivo a longo prazo, esse objetivo a longo prazo ser perseguido a partir de um conjunto de ações nacionais. Então, a grande estratégia significa assim, você conseguir organizar, e como você falou antes, diferentes dimensões da vida nacional em função, se dedicando a atingir um determinado objetivo, um macro-objetivo, É importante lembrar que grande estratégia, ela tem uma origem, inclusive, conservadora, o termo, e inclusive para legitimar o imperialismo, enfim, etc., mas que é um conceito que é válido para a gente conseguir descrever determinados esforços organizados no tempo por diferentes atores nacionais. Evidentemente que nem todo país tem uma grande estratégia, Então, acho que isso é um elemento importante para a gente entender. Há países que parece não ter estratégia nenhuma, E ter uma grande estratégia também é uma disputa política, Então, por exemplo, se a gente for pegar a história do Brasil, ela é marcada por diferentes projetos e alguns projetos tentando apontar uma grande estratégia nacional, Então, para ser precisos, por exemplo, na era Vargas e a Revolução de 30 foi a tentativa do Brasil ter uma grande estratégia, se firmar como um ator político com objetivos nacionais, uma forma de intervenção, naquele caso, a industrialização, a urbanização do país, uma nova forma de organizar o conflito de classes e um tipo de projeção de poder geopolítico. E isso marcou a disputa do Brasil dos anos 30 até o momento atual, com avanços, retrocessos. Então, grande estratégia significa isso. Quais são os grandes objetivos nacionais? O que esse país quer ser? O que esse povo quer ser? Como esse povo se vê no mundo? Isso também é importante. Você falou do aspecto da ideologia, o aspecto da religião, isso está extremamente envolvido na ideia de grande estratégia. Então, para a gente entender as estratégias hoje em disputa no Oriente Médio, a gente tem de entender o lugar da ideologia, da religião, dos interesses materiais que estão sendo disputados. Então, a princípio, o que acho fundamental a gente considerar na grande estratégia é isso. Quais objetivos de longo prazo um determinado ente nacional, um partido não, mas um país, às vezes até é galvanizado por um partido. No caso do Partido Comunista Chinês, ele que é, na verdade, o portador, vamos dizer assim, o núcleo central
da grande estratégia chinesa, né? Então, também é importante lembrar, para cada grande estratégia, você tem um núcleo dirigente, um bloco dirigente que vai desenvolver a disputa política, vai desenvolver ações para que esse país consiga atingir, né, o seu macro objetivo. Então, basicamente, grande estratégia é isso. Então, é ação coordenada. Então, não é só econômica, não é só militar, mas é militar, é econômica, é ideológica, né, é política, é cultural, né? Então, é um aspecto que envolve diferentes dimensões da vida nacional. Nesse sentido, qual seria a diferença de uma grande estratégia para um plano de governo, por exemplo? Não, é fundamental, uma estratégia brutal. Um plano de governo, ele está marcado por um mandato, né? Ele está marcado por uma gestão onde a inserção ela é limitada no tempo. Uma grande estratégia, ela é uma visão de Estado, né? Então, ela tem uma dimensão de percorrer a vida política desse país no longo prazo, né? Então, não se tem uma grande estratégia em 5 anos, no período de um mandato. Evidentemente que, para ter uma grande estratégia, você tem que ter a estabilidade desses objetivos como objetivos de Estado. E quando nós temos, por exemplo, uma sociedade onde não existe uma coesão política suficiente, você não tem como ter uma grande estratégia. Então, vai estar mudando, se alterando os esforços, os vetores, né, de força, né, aplicada vão ser modificados. Um governo tal faz tal coisa, outro governo já começa um outro processo. Essa visão de grande estratégia significa você ter objetivos para além dos mandatos. Um objetivo que seja, de alguma maneira, mais permanente na política do Estado, né? Às vezes ele pode estar materializado na Constituição desse país, ou não. Ou ele pode estar, por exemplo, presente na cultura, na religião, na ideologia desse país, né? Ou diferentes dimensões disso, né? A gente pode tratar alguns exemplos, né? No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, a estratégia dos Estados Unidos ela está presente em alguma parte na sua própria Constituição, mas ela percorre a ideologia desse país, como esse povo se enxerga e enxerga o mundo, né? Então, por exemplo, a ideologia do Destino Manifesto nos Estados Unidos, ela é uma expressão ideológica, cultural, que está capilarizada, sedimentada na sociedade, independente do governo, né? Independente do governo. Democratas, republicanos, seja o que for, em algum sentido, em alguma dimensão, assume o Destino Manifesto, né? Que seria o que é o Destino Manifesto? Seria essa autopercepção de que os Estados Unidos, de que aquele povo, que aquela experiência nacional é democratizante, é superior, é civilizatória em relação aos demais povos do mundo, inclusive isso justificando ações, inclusive, bárbaras, né? Primeiro contra a população indígena dos Estados Unidos e depois com relação ao mundo inteiro. Uma visão expansionista, né? Colonial, é isso. Então, para além do governo, na verdade, também aquilo como esse povo se percebe na dimensão também ideológica.